Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes do canal Raciocinar Matemática e nesse vídeo nós faremos uma breve abordagem aqui sobre a equação geral da reta, tá certo? Então, dados os dois pontos A e B, nós temos duas formas de conseguir chegar à equação geral da reta que contém esses dois pontos aí, A e B, certo? Então, a primeira forma é usando a condição de alinhamento de três pontos, que é feita através do cálculo desse determinante aqui, ó. Nas duas primeiras colunas, você vai colocar na primeira coluna as variáveis x e y, que irão compor a equação da reta, e na segunda e terceira linhas dessa matriz, você vai colocar as coordenadas dos pontos aqui A e B, que determinam a reta, certo? Na última coluna da matriz, o número 1. Essa é a condição de alinhamento. É um conteúdo que é visto aí, uma das bases da geometria analítica básica, certo? A condição de alinhamento de três pontos. Então essa é uma forma de você descobrir a equação geral de uma reta que contém dois pontos A e B que são dados, certo? Outra forma, pessoal, é usando o coeficiente angular. Você vai calcular primeiro o coeficiente angular, pegando o y de um ponto menos o y do outro, dividido por x de um ponto menos x do outro. Então, o m, que é o coeficiente angular, pode ser calculado dessa forma, se você conhecer dois pontos da reta, ou dessa forma aqui, ó, se você conhecer o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Porque o m, o coeficiente angular, ele é igual à tangente desse ângulo, do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, você pode calcular o m assim, se você tiver dois pontos, se você conhecer dois pontos da reta, ou assim, se você conhecer o ângulo que essa reta forma com o eixo x, certo? Nesse caso, a equação da reta fica assim, pessoal. Olha, y, esse y é da equação mesmo, é a variável da equação, menos o y de um ponto. E aí, se você tiver dois pontos da reta, você escolhe, ou usa um ou usa o outro, tanto faz. Esse ponto que entra aqui é um ponto qualquer da reta. Se você conhecer dois pontos, você escolhe um ou outro, certo? Então, y menos y de um dos pontos da reta igual ao m, que você calculou anteriormente, vezes x menos o x da reta, do ponto escolhido, tá certo? Beleza, pessoal? Então, temos essas duas formas aí de encontrar a equação geral de uma reta, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo rapidamente. Nesse primeiro exemplo, nós vamos encontrar a equação da reta que contém os pontos A e B. Eu separei aqui para fazer das duas formas, certo? Primeira forma. Na primeira forma, nós vamos utilizar a condição de alinhamento. Então, o cálculo daquele determinante que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui na primeira linha entra x e y. Na segunda linha, as coordenadas do primeiro ponto, 1 e 3. E na terceira linha, as coordenadas do segundo ponto, menos 1 e 5. Na terceira coluna do determinante é sempre o número 1 que aparece. Então, nós vamos calcular esse determinante e igualar ele a zero, certo? Essa é a condição de alinhamento, né? O resultado do determinante tem que ser igual a zero para que os três pontos estejam alinhados. Pronto, pessoal. Para fazer o cálculo desse determinante, nós podemos utilizar a regra conhecida como regra de Sarri, né? Que consiste em repetir as duas primeiras colunas, então x e y, 1 e 3, menos 1 e 5, calcular o produto das diagonais desse sentido aqui, diagonais principais, né? Então, x vezes 3 vezes 1, dá 3x. Y vezes 1 vezes menos 1, que dá menos y. 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5 positivo. Agora, retornando, né? Pega as diagonais no sentido contrário. Então, pega essa diagonal aqui, fazendo a conta, vai dar y. Lembra que quando a gente pega retornando, tem que trocar o sinal, né? Então, vai ficar menos y. Pegamos essa outra diagonal aqui, fazendo a multiplicação x vezes 1 vezes 5, dá 5x. Muda o sinal, fica menos 5x, né? E por último, a última diagonal nesse outro sentido, 1 vezes 3 é 3, vezes menos 1, menos 3. Como é nesse sentido aqui, muda o sinal, né? Fica 3 positivo, igual a zero. Agora é só organizar, pessoal. Olha, 3x menos 5x, menos 2x. Menos y, menos y, menos 2y. E 5 mais 3, 8, igual a zero. Nesse caso, a gente observa que todos os termos aqui são divisíveis, né, por 2. Então, você pode simplificar essa equação
por 2. Então vai sobrar, olha, menos x menos y mais 4 igual a 0. Então tá aqui, pessoal, a equação geral da reta que contém os pontos A e B. Essa foi uma das formas de resolver, né? Vamos ver agora rapidamente como resolver no outro formato, certo? Da segunda forma. Na segunda forma, primeiro nós encontramos o valor de m. Como assim? M é y de um ponto menos o y do outro ponto sobre x de um ponto menos o x do outro ponto. Aqui eu coloquei y de A menos y de B, x de A menos x de B, mas pode ser em qualquer ordem, certo? Então, nesse caso, ficaria y de B menos y de A. Então, 5 menos 3. Agora, x de B menos x de A, menos 1, menos 1. Então, o resultado para o m vai ser, ó, 5 menos 3, 2, menos 1, menos 2. Na divisão, fazemos o jogo de sinal, né? Mais por menos é menos, 2 dividido por 2 dá 1. Então, menos 1 é o coeficiente angular dessa reta, certo? E aí, finalizando, para encontrar a equação, ó, usamos essa expressão, y menos y de um dos pontos da reta igual a m, que multiplica x menos o x de um dos pontos da reta. Nesse caso aí, pessoal, vou escolher o ponto A, mas poderia ser qualquer ponto da reta, certo? E aí, como é que fica a nossa equação? Ela vai ficar assim, y menos 3, que é o y do ponto escolhido, igual a m, que nós calculamos neste instante, foi menos 1, que multiplica x menos o x do ponto escolhido, que foi 1, tá certo? Beleza. Agora, organizando essa expressão, nós vamos ter ó, y menos 3 igual menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, mais 1, certo? Para essa equação ficar na forma geral, precisamos deixar todo mundo de um lado da igualdade, né? Ou seja, tem que aparecer o igual a 0 no final. Então, nesse caso, eu vou passar o x e o 1 para o outro lado, né? O x está negativo, fica positivo, então vai ficar x mais o y, estou repetindo aqui, menos 3, com o menos 1 que passa para cá, fica menos 4, né? Igual a 0. Então, está aqui a equação da reta, pessoal, que passa por esses dois pontos. Vocês podem estar se perguntando por que essa equação ficou diferente dessa. E aí eu explico. Qual que é a diferença dessa equação para essa? O sinal dos termos. Você veja que o sinal dos termos dessa primeira equação é o inverso do sinal dos termos dessa segunda equação. É menos x e x. Menos y, y. 4 positivo, menos 4 aqui. Isso significa o quê? Significa que essas equações são equivalentes. Porque se eu multiplicar qualquer uma delas por menos 1, eu encontro a outra. E essa multiplicação por qualquer número diferente de 0 não altera a equação. Ela permanece com o mesmo resultado, com a mesma, representando a mesma coisa, certo? Então essa equação e essa aqui representam a mesma reta. Beleza, pessoal? Então nós temos aí essas duas maneiras de encontrar a equação geral da reta. Beleza? Um último exemplo para finalizarmos essa abordagem aqui é o seguinte. Nós vamos encontrar a equação da reta que contém o ponto menos 1 e 4 e que forma com o eixo x um ângulo de 60 graus. Tá certo? Eu falei neste instante para vocês que o m é o coeficiente angular. Ele pode ser calculado, se você conhece dois pontos da reta, fazendo o y de um ponto menos o y do outro, dividido por x de um ponto menos o x do outro. E a outra forma de calcular o m é pegando a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, indicado aqui com a letra grega alfa, né? Nesse caso, pessoal, no caso do nosso exemplo, o m vai ser a tangente de 60 graus. Quem lembra aí a tangente de 60 graus? Raiz de 3, tá certo? E aí, finalizando, para escrever a equação da reta, nós teremos ó, y menos y do ponto igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Nesse caso aí, nós temos apenas, só conhecemos um ponto da reta, né? Que é o ponto menos 1 e 4. Então, não tem o que escolher, né? Então, vamos ter aqui y menos 4, que é o y do ponto, igual a m, que é raiz de 3, que multiplica x menos 1, que é o x do ponto. Cuidado com esses sinais, certo? Sempre que o número for negativo, na substituição na fórmula, é melhor colocar entre parênteses. Beleza, pessoal? Então, vai ficar ó, y menos 4 igual raiz de 3 vezes x, raiz de 3x,
Menos por menos aqui fica mais. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Para encontrar a equação geral, precisamos passar todo mundo para o lado só da igualdade, né? Então, nesse caso, vou pegar esse raiz de 3x e esse raiz de 3 e passar para o lado esquerdo da igualdade. Então, vai ficar assim, ó, menos raiz de 3x, era positivo, passou para lá, ficou negativo, mais y, só estou repetindo aqui, menos 4, também só estou repetindo, e esse raiz de 3 que era positivo, passou para o outro lado, ficou negativo, menos raiz de 3 igual a 0. Temos aqui, pessoal, a equação geral da reta que passa por esse ponto e que forma com o eixo X esse ângulo aqui. Beleza? Então é isso aí, gente. Se esse vídeo foi útil para vocês de alguma forma, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, certo? Que a gente vai estar sempre produzindo vídeos interessantes para compartilhar com todo mundo. Valeu, até a próxima.